Podcast. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje estamos aqui com o terceiro episódio e um convidado mais que especial. Eu gostaria que ele mesmo se apresentasse, porque nós já estamos chamando ele de o Dom da Selfie. Será que vocês já sabem quem é? Uau! Então, sou Dom Anderson, sacerdote católico, atuando já há cerca de 10 anos aqui em Chapecó e região, inclusive nos casamentos. Claro que o que dá mais visibilidade ao meu trabalho, principalmente nas redes sociais, são os casamentos, mas atuando em diversas atividades religiosas. E o senhor ficou famoso, né, justamente pelo fato da selfie. Né? Isso, o Michel me perguntava agora o porquê que eu faço as selfies no final das celebrações de casamento. E é uma história curiosa, porque numa das celebrações, lá no comecinho, tá, alguns anos atrás, a assessora começou, antes do padre, ela pegou o microfone e deu as instruções aos convidados, até, claro, no sentido de deixar todos confortáveis, orientados durante a celebração, mas ela foi formal de uma forma exagerada, eu acho, né? E recomendou que ninguém usasse o seu celular, que era, né, para deixar no bolso durante a celebração, desligado e tudo mais. E estava tão formal aquilo que as pessoas estavam meio travadas. E aí, no final da celebração, eu pensei, puxa, agora eu vou sacanear com a assessora e com o fotógrafo também, né? Ou seja, antes da saída dos noivos, eu peguei o meu celular e fiz uma selfie. E as pessoas, de certa forma, que estavam meio reprimidas por não poderem usar seu celular durante a cerimônia, se identificaram. Aproveitaram. Não, se identificaram com aquilo, né? Bateram palma pro padre que estava lá com o celular fazendo a selfie. Enfim, foi... E aí depois eu passei a fazer noutras, por causa da experiência, e sempre as pessoas se surpreendem. Puxa, o padre fazendo a selfie, né? Mas é um ato legal, né? É diferenciado, né? Traz o casal também para próximo. Isso, né? Tu tira um pouco aquela formalidade da cerimônia, né, de que o rito católico em si já impõe, e aproxima, mostra tanto para os noivos quanto para os demais convidados que o padre também é humano, também quer tirar uma selfie com as estrelas do dia que são os noivos. Sim, né? E que a tecnologia também tá aí, veio para ficar e que ela não exclui ninguém, né? Exatamente. Olha, isso foi antes da pandemia. Agora eu já não me vejo mais sem o celular para tudo, né? Eu costumo dizer que a minha paróquia é híbrida, 50% presencial e 50% online, né? Porque eu faço muitas postagens durante o dia, né? Não é mais uma de vez em quando, como fazia antes da pandemia. Então tem o momento da oração ali online, cedinho, 7h15, né? Durante o dia, outras postagens, recados, avisos, as pessoas vão interagindo, e aí sim o resultado de qualquer evento presencial é produto, é resultado, sim, da conversa interativa que teve prévia nas redes sociais. Então, sim, o celular é parte da paróquia. A pandemia potencializou muita coisa, né? Um avanço tecnológico que já é rápido, né? No mundo todo, mas a pandemia deu uma empurrada com violência em tudo que é tecnologia à distância, né? Nós também somos cristãos, né? E você pensa assim, como é que eu vou fazer uma santa ceia online? Isso. Onde estamos juntos para partilhar o corpo de Cristo. Exato. Como que a gente pensa isso, né? A gente pensa se Jesus estivesse, se a Bíblia fosse nos dias de hoje, né? Jesus estivesse entre nós, como é que ele ia fazer isso? Ia ter um canal no YouTube? Exato, né? exatamente. Como é que ia ser, né? Desafiador, né? Mas veja, ele mandou o povo pregar de cima dos telhados, se for necessário, né? E de cima dos telhados estão as antenas com sinal Wi-Fi que chegam até os celulares. Então estamos cumprindo a palavra. Eu brinco muito porque a Igreja Católica, né, tem muito o símbolo da paróquia, o sino na torre, que durante séculos serviu para anunciar aos fiéis os horários da celebração, o ritmo daquela comunidade, né? E hoje o sininho está lá no seu celular, avisando que está na hora das pessoas se reunirem, de entrar na página, de olhar, de participar, de interagir, de mandar lá o seu pedido, sua oração, seu agradecimento. E é um sininho, né? Exato. A exata representação mais do que uma coincidência, exatamente. O sininho tá ali, né, avisando de um outro jeito. E tu vê, né?
tem muitas igrejas que tem o sino, isso que você falou do horário da missa, ou até mesmo quando tem certo horário, tem um aviso, né? E agora tem muitas que são digitais. Até o próprio sino, né? Para falar de maneira, os horários. Eu fui visitar uma cidade, eu não lembro qual cidade que é. Eu ouvi o sino e falei, o sino, porque realmente aqui a gente não escuta, né? Claro. Eu moro atrás da Getúlio, que eu escuto o sino. Porque nas grandes cidades, né, claro, Chapecó dos anos 60, quando a catedral foi construída, era uma coisa, né, realmente tinha essa importância. Uhum. Agora já se dissolveu um pouco no espaço urbano. Embora, Michel, é isso, ele substituído por outras tecnologias contemporâneas, como um sininho ativado dentro da rede social. Mas o negócio é falar de bastidores, que já tivemos uma prévia, né? Tem muita história aí, mas a gente queria que o senhor contasse como que começou realmente as questões até aqui, né? Porque hoje todo mundo conhece o senhor é bem requisitado, estávamos falando que tem casamento, tem batizado, tem até aí a questão até do velório, né? Exato, infelizmente, né? Bom, podemos depois no final falar também sobre a morte, que também tem um rito de passagem, né? Enfim. Mas ali dentro dessa aí tem uma situação que o senhor contou, né? Que é até engraçada, né? Também tem, tá? Ou seja, você que está aí nos ouvindo, tem muita história por aí. E aí, a gente queria saber como que chegou até aqui, né? Como que nasceu? O senhor me contou que veio de outra cidade, né? Então, acho que eu vou resumir um pouco assim a minha história. Eu entrei no seminário com 12 para 13 anos, em Jaraguá do Sul, com os irmãos maristas, né? Foi a minha congregação de berço, minha formação. Aí depois eu saí da congregação, voltei para o oeste catarinense, morava em Xanxerê, entrei na graduação de História aqui da antiga Fundeste, e que nem tinha muita opção naquele tempo, isso lá no começo dos anos 90, né? História era o curso que mais se aproximava, porque eu sempre gostei dessa pegada mais cultural, mais patrimônio, história, memória, as artes. Na época não tinha artes como curso superior, como opção, enfim. E aí depois eu vim para Chapecó para trabalhar no Colégio Marista, que era a congregação que me conhecia, da qual eu tinha sido seminarista. E trabalhei lá durante uns 10 anos como professor de história, de ensino religioso, de filosofia. Então, gerações inteiras aí que foram meus alunos do Colégio Marista. Eu me desliguei no ano de 2009 e voltou aquele desejo de ser padre, né, lá da adolescência. Aí encontrei outras possibilidades, né, essa congregação que estamos agora, né, que não é católica romana, mas que permite, né, tem essa possibilidade da volta e tudo mais. E aí a primeira cidade que fui designado foi Guatambu, né, aqui pertinho. Não precisei mudar de cidade, eu ia e voltava para as celebrações uma vez por semana, uma comunidade pequena, cheia de dificuldades, mas sempre o meu circuito maior, a minha rede de sociabilidade, mais do que a rede social, que é aquela rede que se estabelece no contato, no conhecer, nos contatos estabelecidos com as pessoas, estava em Chapecó. E eu sempre pedindo para o bispo, puxa, quero ir para Chapecó, né? Uhum. Ele, não, mas lá já tem um padre na comunidade que temos lá e não tem como, tá? Lá pelas tantas eu insisti tanto que ele disse, não, a não ser que você funde uma comunidade nova em Chapecó, uma obra, uma missão. E aí eu arregacei as mangas, opa, então tem essa possibilidade. E aí fundei a comunidade Santo Expedito, fica aqui no Presidente Médici, inicialmente num espaço alugado, funcionamos lá durante 3 anos inicial, e em 3 anos nós conseguimos adquirir o terreno, né? Um terreno bem localizado no centro do Médici, ou seja, frutificou, expandiu rápido, né? E nesse meio tempo é que surgiram os casamentos, né? Porque lá em Guatambu eu me lembro de ter celebrado, eu acho que 2 casamentos em 5 anos que eu fiquei lá, né? Ou seja, claro, a cidade é pequena e ainda as pessoas não têm muito essa busca, né, do casamento. E aqui é 2 na semana, se deixar, né? Nossa, aqui agora minha agenda, né, em média 5 a 8 por mês, né? Enfim, eu já perdi a conta assim, de quantos eu celebrei. Realmente eu não tenho
né, noção de quantos foram nesses 10 anos de Celebrante. Se tivesse selfie em todos, daria para contar, né? Pois é, né? Pois é. Quem sabe, né? A gente recupere nas redes sociais, faça uma... Aliás, aí é paciência para buscar todas as postagens em 10 anos, né? Mas é possível, na linha do tempo. É uma carreira, né? Tu tá construindo um nome, uma dinâmica diferenciada. Aliás, o meu primeiro casamento, veja, né? Tu me apontou, Michel, como padre, né, das selfies, dos casamentos, enfim. Mas o meu primeiro casamento também já foi curioso. Eu tinha sido ordenado padre e o bispo, velhinho, me chamou já na semana seguinte. Ele disse, olha, tem um casamento lá em Francisco Beltrão, mas não é o meu perfil. Acho que é mais para ti esse casamento. E aí, agendou. Eu disse que sim, eu fui, mas marinheiro de primeira viagem, morto de medo porque eu não conhecia direito nenhum rito, eu nunca tinha feito nenhum casamento, estudando o livreto a semana inteira, cheguei de manhã, e aí de manhã eu marquei um encontro com a noiva, porque eu não conhecia, no mesmo dia do casamento. Ela entre o salão e marcou comigo lá no local da celebração, isso que seria no início da noite. Aí eu cheguei lá, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, nos vendo agora, que são da área dos casamentos, conhecem o Uriu Park, né, que é bem conhecido lá em Beltrão. Foi no Uriu Park, que tinha passado por uma reforma e justamente seria reinaugurado com aquele casamento. Com a assessora, que eu fiquei sabendo depois, que era simplesmente a mais top, a mais requisitada do sudoeste do Paraná, que é a Gelisa Lise. Enfim, aí ela conversou comigo, né? Rapidamente repassamos, mas eu não tinha noção de como seria o time do negócio. Exatamente. Assim, né? Quando começou a se aproximar do horário, né? Para quem conhece o Uriu Park sabe, tem um lago e no meio do lago tem o altar, que é com colunas gregas, que lembra o Fórum Romano, uma coisa assim bem cinematográfica, né? E que foi inaugurado nesse casamento, nesse dia. Nossa. Né? Então o lago foi construído para esse evento, esse altar foi o primeiro casamento que foi celebrado, foi esse. Super inédito. Totalmente inédito. Enfim, ao anoitecer, com os jatos d'água do lago sobre o altar, com um jogo de luzes, aí no mezanino uma orquestra sinfônica tocando para o casamento, e ao final, estava muito na moda, o Circo Troll fez a apresentação na saída dos noivos. Então, esse foi meu primeiro. E aquela pergunta, é a pergunta mais famosa, e o nervosismo era de quem? Total, eu lembro que o Malco, assim, ó, ainda bem que tinha um altar, né, fixo, que eu consegui firmar o livro e colocar as mãos para que as pessoas não percebessem que estava tremendo muito. Né? Para não bater. Exatamente. Eu não lembro o que eu disse no sermão, lembro que foi algo muito breve, eu me detive no rito em si, mas deu tudo certo. Esse foi o primeiro. A experiência. Primeira experiência. Depois eu fiquei sabendo que a assessora era a mais e vieram muitos outros, tanto nesse espaço, tenho até hoje agendamentos lá, com esta e com outras assessoras. Logo em seguida ela ficou grávida, né? E vieram trigêmeas, né? E eu brinco com ela cada vez que, quando ela tem um casal de noivos que eu vou celebrar, ela não é para ela contar que fui eu, porque vai que venham 3 de uma vez só, né? As noivas podem ficar um pouco receosas, né? Opa, esse padre aí, a bênção dele é forte. E o senhor fala 3, 4 línguas, né? Você faz celebrações, né? Bom, falar já é outro papo, né? A gente arranha, né? Enfim, gosto muito de viajar, viajo para outros países, mas as celebrações de casamento, sim, eu já oficiei em francês, em inglês, em espanhol, né? O meu perfil tá lá. Claro, a gente dá uma boa estudada no rito, nessa língua, antes de celebrar. E, claro, em Chapecó, nem tanto na região, né? Mas muitas em Jurerê, Canasvieiras, né? Que tem mais estrangeiros que optam por ser o roteiro de casamentos aí. Aí a gente conversa, né? Troca as informações e dá uma boa estudada, repassa com o professor da língua, sim, a pronúncia, a entonação toda antes da celebração. Tu
percebeu que esse boom nas celebrações, ele foi depois da pandemia, né? Olha, ou menos em termos, depois da pandemia parece que há um número maior de casamentos, mas porque havia uma demanda reprimida, né? Antes da pandemia também a minha agenda já estava bem considerável, assim, bem lotada, né? Agora, depois da pandemia, as pessoas ficaram mais ansiosas. Puxa, e se eu não casar? E agora? Vai vir outra pandemia, não vou casei ainda. Não vou casar, o medo, exatamente. Né? Então, dá uma impressão que aumentou, de fato, o número de casamentos. Não sei, numericamente, até teríamos que fazer essa estatística, né? Embora na pandemia, sim, aquilo que a gente falava agora das redes sociais, eu celebrei um casamento, uns 3, eu acho, casamentos online. Tu me desafiou da ceia, não saberia como seria a ceia online, mas casamento online eu fiz. Só estávamos eu e os noivos, né? E quem estava transmitindo a live. E o povo estava em casa, os pais, os padrinhos, os convidados acompanhando nas suas casas. E é uma necessidade, né? Foi uma necessidade naquele momento, que não havia possibilidade de se reunir. Isso. Né? Então, eu já vi Santa Ceia online. Olha. Eu já vi Santa Ceia online, onde acontece o quê? Né? Lá, quem tá do outro lado, quem tá nas casas lá, diz, prepara aí o seu vinho, né? Seu pão e tal, e nós vamos participar da ceia aqui, é como nós podemos fazer agora. Né? E assim faz das limitações, se transforme e faz acontecer, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, tu falou que são vários ritos, né? Várias celebrações, ou enfim, que o padre faz, né? Como fica a mente quando você tem que fazer, por exemplo, um casamento e um ato fúnebre no mesmo dia? Isso já te aconteceu? Já aconteceu, né? Por exemplo, num sábado, isso agora recente, né? Eu tinha a celebração de casamento marcada às 5 da tarde lá na Chácara do Cris, e às 4, uma celebração fúnebre. E na cabeça do padre é tranquilo, porque é ser um pouco o que Cristo pediu. Chore com os que chorem, ri com os que riem. Mas aconteceu, veja só, eu saindo da Stirmer, né, com o cortejo, e uma assessora que, coincidentemente, se ela tá me ouvindo, ela vai saber que ela mora em frente, né? Aliás, a Cris Canal foi lá buscar ela, né? E aí, em seguida, 10:45, eu cheguei já no local do casamento e a Cris veio e comentou comigo: puxa, eu te vi há menos de 1 hora, num outro contexto, a gente estava preocupado se tu ia chegar, se tu não ia chegar, se tu ia se atrasar ou não. Né? Claro, é um desafio, não vou dizer que é tranquilo, né? Porque você está ali, especialmente num ato fúnebre, justamente para confortar aquelas pessoas, os familiares que estão ali. E num outro momento em seguida, você precisa estar ali, não animando a festa, que o padre não é um animador, mas sim dando uma dimensão da fé e impulsionando pela fé aquele ato do sacramento do matrimônio. Da responsabilidade que é o casamento. Né? Mas aí vai de um extremo ao outro, né? Sim. Essa que é a questão. Aí é que tá, tem que buscar espiritualmente em Cristo as forças que a gente não encontra na gente mesmo, né? E no trajeto entre um e outro, aí sim o padre precisa ter sim uma espiritualidade muito forte. Eu lembro que eu rezei justamente pedindo a força do Espírito Santo para que me conduzisse nessa outra situação. Tu vê só, é uma coisa que nós aqui que não fizemos parte, digamos, a gente não tem noção, né? Que você pode fazer tanto um casamento quanto um batizado. Isto. E até mesmo em seguida outro um velório, né? Esse domingo, por exemplo, eu tive a festa junina da minha comunidade, que foi top, tá aí nas redes sociais, foi bem produtiva, com um povo, né, que superou as expectativas. E quando a gente estava preparando, no começo da tarde, quase começando, me chamaram às pressas no hospital para dar extrema-unção a alguém que já estava partindo. E de fato, eu cheguei lá na UTI, me preparei, a pessoa faleceu. Né? E aí faz todo, né, o amparo com a família e em seguida volta para a tua festa junina. Né? Ou seja, realmente tu tem que ter um apego em Cristo e o fundamento do Espírito Santo, para que ele te conduza
da melhor forma possível. Te mantenha firme sempre, né? Firme, falando- sereno e tranquilo. E falando da festa junina, como que foi? Tu acha que a rede social te ajudou? Então, veja só, tá? Durante a semana a gente foi fazendo pequenas lives, postando os convites e tudo mais. E depois da pandemia nós não tínhamos feito nenhum evento público ainda, a não ser celebrações de missa e religiosas. Superou todas as expectativas, foi assim, ó, acho que 4 vezes mais o público do que a gente imaginava. Tanto é que todas as comidas terminaram, né, rapidamente. Por exemplo, cachorro quente lá, o povo, em meia hora acabou todo o cachorro quente da festa. Aí o povo foi buscar nos 2 supermercados aqui do centro, arremataram todo o Todos pão os das pães. padarias e em pouco tempo acabou de novo. Então, muito produtivo sim, Michel. Você tem já uma experiência muito grande, né? Você sabe medir os 2 extremos, de um casamento e de um velório. Nesses 2 extremos, já teve alguma coisa que você se emocionou, se fez parte, além do que você já faz? Porque tu faz amizade com um casal, hoje você faz uma reunião, né? Tu já é experiente, né? E você já teve momentos assim? Com certeza, eu acredito que a cada ação dessas, se não tiver emoção, não vale a pena, né? O casamento é isso que tu tá dizendo, né? Lá no começo, sim. Aí, eu fui, marinheiro de primeira viagem, conheci o casal no dia. E aí sim já veio o alerta. Puxa, isso não pode se repetir. Eu preciso conhecer e marcar um café com eles antes. Conhecer a história, a trajetória, o que eles estão esperando dessa cerimônia, qual é o contexto familiar, a própria história do amor dos dois, enfim. E conhecendo essa história previamente, aí passa a fazer sentido o dia da cerimônia. O significado, né? O E aí, porquê quando disso. eles se emocionam, ou com o pai, ou com a avó, ou com a criança que está lá, eu compreendo o porquê, porque já tive previamente essa conversa e me emociono junto. Então, em muitas celebrações, eu me emocionei. Algumas mais, outras menos, mas emoção tem em todas. Tem eu me em todas. emociono em todas porque eu conheço a história deles. E tem o perrengue também. E tem o perrengue também, né? Mas eu sou bem de boa com os perrengues, né? Eu aprendi a ter um autocontrole nas cerimônias, a não ficar nervoso e também tirar de letra as situações adversas que não estão previstas, que não estão no roteiro, que não foram planejadas e que acontecem. Tu trabalha nos casamentos com as fotografias, com filmagem, tu sabe que acontecem muitos imprevistos, Nunca né? ficou sem gasolina indo. Olha, tá? Já aconteceu atrasos consideráveis. Talvez A noiva chegou e o padre não tá aqui ainda. o maior atraso foi... Eu atrasei 3 horas. Bah. E os noivos tiveram a paciência de me esperarem. Tá? Então foi um casamento em Canasvieiras e que eu comprei passagem aérea de Chapecó e o problema do nosso aeroporto é esse, que dependendo do horário não Neblina decola. não sobe nem desce. E eu né? cheguei 4 da manhã no aeroporto e já tinha o busão esperando lá na frente, né? E aí fica naquela angústia, será que eu pego o meu carro e vou para Florianópolis, chego lá exausto? Né? Aí o motorista do busão, não, 12:00, padre, a gente vai estar em Floripa. E de fato, 12:00 a gente estava na cabeceira da ponte, com todo o trânsito travado, com dia de chuva. Meu Deus. Né? Qual época do ano? O senhor Foi em lembra? março desse ano esse casamento. Ah, desse ano. Aqueles primeiros dias lá de friozinho e que dá aquelas neblinas tenebrosas. Aham. E aí, do 12:00, eu consegui chegar em Canasvieiras. O casamento seria às 3:00, eu cheguei, às 2:00, aliás, eu cheguei às 5:00 da tarde no local do casamento. Mas em contato com o cerimonial, com assessoria, com os noivos, que disseram, não tem problema, padre, tá todo mundo aqui já degustando, convivendo na beira da praia, conversando, inclusive tinha a minha tia, que também era para estar aqui, mas estava nesse voo, deve estar aí no busão contigo, né? Tu vê que legal, né? A pessoa tem a flexibilidade, né? De entender que a culpa não foi tua, e Isto. você tá se esforçando para chegar, né? E que foi super bacana, sabe? Foi
uma emoção, porque cada casamento é emocionante. E tanto é que, logo em seguida, quando terminou a cerimônia, eu fiquei lá convivendo com os noivos, com os demais convidados, e eles dizendo, puxa, a gente imaginou que o senhor ia chegar aqui esbagaçado, irritado, mal-humorado, e o senhor deu show na sua celebração. E ainda fiquei, né, na recepção, convivendo com eles, né? Ou seja, não, eu dormi o dia inteiro no ônibus, fiquei tranquilo, tô bem descansado. E tu vê, hoje eu vejo assim que as pessoas falam muito bem no senhor, porque o senhor é realmente gentil, né, flexível, fala palavras bonitas, né, e entende o contexto, né? Inclusive, eu já conversei com o senhor e pedi para dar um toque quando for a hora do beijo, a hora da aliança, né? Então, trabalhar em conjunto, né, com quem está celebrando ali, o momento também é muito importante. E o senhor, 100%... Então, isso é fundamental, né? Isso também... agora eu parei de fazer essa brincadeira, né? Mas lá no começo eu achava estranho que momentos antes da cerimônia chegava o fotógrafo e perguntava, por gentileza, padre, né? Quais são as suas regras? E muito com medo de falar com a gente, assim, né? Em que momentos eu posso me aproximar ou não? Eu perguntava o nome me chamo falando de tal, me chamo Michel, né? Muito bem, tá? Eu só tenho uma restrição bem séria, que o padre também fique bonito nessas fotos, né? E se tu me disser que tem Photoshop, aí eu anoto o teu nome aqui no meu caderninho. Porque o casamento é uma situação em que o noivo e a noiva normalmente estão com os nervos à flor da pele. Exatamente. Né? O padre já celebrou diversos casamentos, Muitos. né? Então, aquele toque, aquela dica, aquela ajuda, né? Isso. É essencial, é muito bem-vindo. A gente fala sempre na hora da foto, né? A gente diz assim, na hora das alianças, a gente pega, o Michel é um que eu sei que fala pro casal antes, na hora da aliança, não pegue a aliança assim, e vai colocar no dedo, que senão na foto a aliança não vai aparecer. Só que lá na hora, às vezes o noivo e a noiva estão tão nervosos, né, que não conseguem lembrar disso. Né? É que é um momento muito especial, deixa a pessoa nervosa, o casal em si, ele fica nervoso, o padre tá ali, ou o pastor, ou o fotógrafo, ele tá querendo tirar foto, e às vezes acontece muito rápido, né? Então, por isso, precisa ter esse autocontrole do celebrante e que transmita também Confiança, essa tranquilidade, né? Tanto para os noivos quanto para os demais profissionais que estão ali. Né? Justamente porque se o celebrante se prende só ao rito e não está muito... Porque o padre tem que estar atento à mão dos noivos, o que eles estão fazendo aos gestos, não pensando só no rito em si, no registro fotográfico. Agora um outro relato, quando eu era ainda coroinha, né, ajudava um outro padre aqui em Chapecó, no Bela Vista, aconteceu de eu apenas estar assistindo, ajudando, ser auxiliar do altar, né, num casamento, e que na segunda-feira ele me chamou, ele me ligou, olha, a gente vai precisar voltar lá na igreja, porque não teve foto da hora das alianças. Nossa. Então apareceu a noiva de noiva, o noivo trajado. Na segunda-feira nós nos paramentamos de novo só para foto da aliança. Mas o que faltou? Um pouco de traquejo também do celebrante, né? Então os meus casamentos não tem ensaio. Os noivos, normalmente eles querem saber, puxa, quando é que é o ensaio? Quando que a gente vai repassar? O que eu tenho que decorar? Não, calma, não tem que decorar nada. Eu vou conduzindo com leveza e dizendo, né, os passos, as etapas, agora diga isso, repita isso. Por gentileza, pegue a mão da noiva com a direita. Legal. É comum também eles errarem a mão da hora de colocar a aliança. Então o padre também, puxa, já fique atento quando eles estendam. Opa, não, a outra mão, por gentileza. Né? Aconteceu alguma situação engraçada, assim, algo muito marcante? Por exemplo, ela chegou lá e o noivo disse não. A noiva disse não. De declinar não, né? Mas de colocarem a aliança muito rápido e na mão errada, né? E aí também o padre tem que descontrair, né? Eu simplesmente peguei a mão dos dois, né? E aí eu disse no microfone,
olha lá o fotógrafo. Quando todo mundo olhou para lá, eu tirei a aliança dos dois de novo, coloquei na mão. Agora sim, coloque na mão certa. Né? Olha, nos meus casamentos que eu já fiz foto, ninguém desmaiou até hoje. E nos teus? Alguém já desmaiou? Desmaio. Desmaiar, não. Desmarcar, sim. Tá? Sério? Aquele casal que já estava tudo certo e que um mês antes do casamento ligaram pra gente, padre, não vai mais ter casamento. Então, isso eu acho até prudente do que causar uma situação novelesca, né? Sim. De na hora dizer, em vez do sim, o não. E vai fazer uma... E eu acredito que o padre tem que entrar na brincadeira. Comigo aconteceu de eu perguntar, né? E o noivo dizer sim, né? Enfático, e a galera riu. E eu, opa, vou aproveitar isso. Aí eu dei uma paradinha e olhei pro noivo e disse, puxa, é isso que a noiva espera que tu responda se ela te chamar pra lavar louça, pra tirar o lixo, né? E o ritual aí, dos padrinhos, a né? galera amou isso. Que o senhor sempre fala, é a Ave Maria, né? Quantas A promessa vezes... não conta tudo, Michel. Você tá. O povo... Corta. A promessa dos padrinhos, que é famosa também nos meus casamentos. Mas qual que é a história mais engraçada nessa trajetória que você teve? Que você lembra, assim, algo que tu fala, cara, é essa aqui. Teve um casamento que nós celebramos todas as previsões do tempo desfavoráveis, né, com muita chuva, e foi ao ar livre. E quando eu cheguei no local, estava a tenda armada, né, a tenda de eventos, e eu fiquei um pouco preocupado, porque a previsão era tenebrosa. Tá? E aí, todo mundo se posicionou, os padrinhos e o casal, todos preparados para as entradas, as madrinhas todas dentro de uma Kombi. Nossa. E de repente veio, sei lá quantas centenas de milímetros de chuva antes da entrada. E o local onde me colocaram entre o aparador e o beiral da lona, tá, era um espaço que não dava 20 centímetros, eu acho. E toda aquela água desceu nas minhas costas, Nossa, na minha sério? roupa. Caraca. E eles foram esperando passar o temporal para começar as entradas. Nisso demorou mais de 50 minutos, eu acho. E começou a me dar uma vontade de ir no banheiro. Molhado. Daquelas demoníacas. É o pensamento, né, todos os demônios se atormentando ao mesmo tempo. Né? E quando eu realmente decidi que eu sairia dali, que eu iria ao banheiro, tocou a música e começou as entradas. Não acredito nisso. E passava na minha cabeça aquele pensamento Banheiro, pior banheiro, ainda. banheiro. Não dava mais para ir ao banheiro. Não dava. Eu pensei, eu vou fazer nas calças, todo molhado Sério? mesmo. Não vou, porque eles vão ver a fumacinha descendo aí. Vai se engatar. Então, nesse dia, foi assim, né, terrível. Tá? Depois Olha, eu ri muito sozinho. Falei, Eu vou te dizer que "Nossa, banheiro é uma coisa que o mexe. demônio me mexe. atormentou, me mandou uma tentação inimaginável no dia de hoje. Mas aí depois também reto no banheiro. Nossa, tá? O meu sermão nunca foi tão curto. Né? Pode Estão beijar- casados. Pode Beija a beijar a noiva. noiva e o padre desapareceu. Né? Mas cadê o padre? Era pra ele ficar na recepção aqui. Não teve selfie. Cadê a esse janta? dia, né? Não teve a selfie. Não deu tempo. Aí, ó. Achamos celular o não. pulo. Né? Ai. E tu vê que legal, né? Embora o meu primeiro casamento, né, foi com uma cerimonialista bem reconhecida lá no sudoeste do Paraná, ela me convidou para outros lá, mas naquela região. Tá? Aqui ainda não tinha, eu não estava conhecido, eu ainda estava lá em Guatambu como o pároco da igrejinha de São Roque, lá em Guatambu. E aí teve a Feira Bem Casados aqui, se não me engano foi a primeira, eu acho, que foi lá no centro de eventos. Eu estava em casa no sábado, meio-dia, deitadão no sofá, e passou a reportagem da Bem Casados, e eu tive um estalo, aquele instante, puxa, eu vou circular pela feira, tá? Tomei banho, troquei de roupa e fui para o centro de eventos, circulei, e foi lá que eu conheci algumas assessoras, conversei com algumas pessoas, e veio o primeiro convite, que foi com a Elis Vargas, que também estava começando naquele tempo. Ela também estava começando os casamentos dela. E aí ganhei projeção depois desse casamento, porque outras assessoras começaram a me convidar, de repente os fotógrafos começaram a me indicar, o pessoal
também dos espaços onde ocorrem os casamentos, e aí sim houve um alargamento das minhas atividades e fiquei muito mais conhecido do que fui antes. Digamos assim, o senhor teve que se profissionalizar para ter um roteiro, teve que estudar, né? Então você Claro, viu a tua evolução profissional, vamos falar assim dessa maneira? Isso, teve que crescer. Informal por ocasião. Eu acredito que tá muito nessa vibe o que aconteceu comigo, porque até então eu era o padre, por ser padre, apto a fazer casamentos. Mas eu conhecia só aquele roteiro básico do casamento, só o que estava no rito. E aí, de repente, eu fui observando e estando no universo onde haviam profissionais. E eu me senti cobrado. Puxa, eu preciso me aprimorar, não basta conhecer o rito. Eu preciso melhorar o meu sermão, melhorar a forma como eu interajo com as pessoas. Precisa ser uma cerimônia assim que eu valorize os noivos, mas não só os noivos, porque todos que estão ali valorizam, o foco é os noivos. Puxa, eu tenho que, de alguma forma, incluir os padrinhos, os pais, os demais convidados que estão ali, para que eles não se sintam, eu vim aqui assistir o casamento. Não, eu participei do casamento, eu fiz parte disso, eu sou integrante desse casamento. E o papel disso é o do celebrante. É o celebrante que está ali para juntar todos esses interesses, essas histórias, essas emoções. E aí sim, eu precisei ler sobre casamento, ler sobre o que dizer na ocasião, treinar um pouquinho, desde entonação de voz, uso de microfone, e me aprimorando, como Porque tu disse. é um contexto, né? Sair de algo que no começo era informal e me profissionalizar, sim. Até mesmo a própria entrevista com os noivos, né? Totalmente diferente do que era no começo, que a gente perguntava aquelas coisas bem triviais sobre a vida dos noivos, que agora não, o contexto é a celebração em si, né? É o dia, os noivos, né? Torná-los também participantes da elaboração personalizada da cerimônia. Muito legal. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui, né? Dom Anderson, né? Foi uma alegria enorme receber você aqui no nosso podcast, informal por ocasião. Deixa para o nosso público aí o seu contato, suas redes sociais. Puxa, que triste, já acabou. Achei que estava começando. Tu sabe que eu tinha uma pergunta antes de finalizar? Porque nós ficamos para janta, né? E o padre fica para janta? Olha só, no começo, os primeiros anos eu não ficava, porque eu achava que era uma invasão do celebrante aos noivos. Eu sempre achei que não é um espaço muito íntimo dos noivos com os seus convidados. Então agora eu tenho muito... Depende do contexto. Quando os noivos na entrevista sinalizam, fazem questão, é importante, né? Agora, quando também a gente observa que é algo muito íntimo, mais restrito, né? Eu agradeço o convite e tudo mais e não fico. Então depende do contexto, mas eu gosto também de ficar nas recepções, sim, porque é um momento de compartilhar. O sermão, né, o evangelho que eu uso no dia, Cristo fez o primeiro milagre numa festa de casamento. E ele não foi lá celebrar, ele era um convidado. Então eu imagino Jesus também comemorando, comendo com eles, bebeu com eles, comemorou, alegrou a festa daqueles noivos das bodas de Caná. E até porque o melhor vinho é no final, né? O melhor vinho fica no final, então melhor não ir embora cedo, não. Então é isso aí, galera. O padre vai passar o Insta, né? E a gente não pode esquecer do quê, né? Da selfie. Da selfie, vamos ter que fazer a nossa selfie aqui. Isso aí. Postar, então no Instagram, Dom Anderson. Só me procurar lá, Dom Anderson, o único que tem com esse @ no Instagram. E aí me chama no direct, que aí a gente com certeza responde. Bora pra selfie? Bora pra selfie. Isso aí. Então, protocolo concluído com sucesso agora. Finalizado. Pode beijar. Muito bem. Acho que essa parte não vai ter aqui. Quem vai editar é o Lucas. Então finalizamos
muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Desculpa os atrasos, mas foi algo meio... Eu agradeço esse improvável. convite e muitas outras histórias ainda vão brotar. Quem sabe Com a gente certeza. faça uma segunda edição, uma rodada aí com a participação de outros profissionais. É.